Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer hoje uma simulação, várias delas, para ver no curto prazo como se comporta o Tesouro IPCA+ 2026. Nós fizemos um vídeo assim mês passado, exatamente um mês atrás. A previsão ficou mais ou menos dentro da média e agora nós vamos repetir, porque a audiência gostou. E eu acho bastante útil porque a gente já tem uma base, uma diretriz de como é que o título vai se comportar. Quais são as premissas que eu utilizei para essas simulações? Então, comprando no dia 20 de abril, aqui está o preço do último fechamento, com a taxa, e uma inflação de 8,5%, que representa 0,7% ao mês. É uma inflação de curto prazo, porque eu quero ver como o papel vai se comportar em termos de preço no curto prazo. Essa é a ideia. E, portanto, resgate em um mês com a mesma taxa aqui para ver como é que o papel se comportaria de maneira mais plana, sem influência da marcação ao mercado. E temos aí o resultado que eu já deixei pronto. Vejam que vai uma rentabilidade bruta de 14,29% e valor investido, valor bruto 3.163,76. Esse seria o preço do título se essas condições que eu informei na calculadora acontecerem. E aí para resgate R$ 3.155, um pouco menos, porque já tem a cobrança aqui do imposto de renda. Então 3.163, quer dizer, o título poderá estar R$ 40 mais caro se a taxa simplesmente ficar a mesma. Olha aí que interessante, pessoal. Agora nós vamos simular aqui como que esse título ficaria se ele apresentar um ganho de marcação a mercado e a taxa cair para 5%. Porque a gente quer ver o comportamento do título no curto prazo com as diferentes assimetrias do mercado. Se o mercado vira a bússola para o lado otimista, como é que fica? Quanto que eu posso ganhar? E se fica para o lado pessimista, quanto que eu posso perder? E certamente um dos lados vai ficar mais interessante. A gente torce que quando ganhar, se ganha mais do que no cenário de prejuízo. Então vamos ver como é que ficaria isso. Então a 5% vai haver uma queda de taxa, vai haver ganho de marcação ao mercado. Olha só, o preço do título ultrapassaria R$ 3.200, pessoal. Olha só, muito forte. E no líquido ficaria 3.189. Realmente muito forte se acontecer esse cenário. O ganho anualizado de 25%. Isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Claro que isso aqui está anualizado. Então a taxa em um mês provavelmente seria um pouquinho superior a 2%. Muito bem. Agora vamos ver aqueles cenários mais delicados que dão prejuízo de marcação a mercado. Nossa primeira, vamos fazer 3 hipóteses: 5,5%, 5,75% e 6%. Então, a 5,5% vai representar aí um aumento de 16 basis points na taxa. Não é muita coisa e é uma inflação alta. Vejamos. Então a gente entrou com 3.128, sairia com 3.143 no preço e se resgatar o título 3.139. Olha aí, pessoal, marcação a mercado aqui está sendo refutada. Por quê? Porque o tempo nesse título, especialmente nesse título IPCA 26, o tempo exerce um fator muito mais poderoso. E é aquilo que a gente sempre fala no canal. Quanto maior a diferença,
é só um detalhe, mais tempo precisa. Se houve um prejuízo forte de marcação a mercado, determinado título caiu 10 ou 20% em um único mês, você precisa apenas de mais tempo para que ele recupere. É só isso. É só isso, pessoal. E, ao mesmo tempo, é uma coisa muito difícil, porque é muito difícil passar aquele tempo com aquele título, com aquela marcação a mercado negativa, dando aquele dissabor de ver aquele número menor do que você investiu. Mas temos que mirar o prazo, pessoal. E aqui vejam que mesmo a taxa subindo de 5,34 para 5,50, mesmo assim o título tem rentabilidade positiva. Claro que bem menor do que a inflação, mas tem. Foi para 3.143,49. Rentabilidade anualizada só de 4%, mas deveria ser prejuízo de marcação a mercado, porque a taxa subiu. Mesmo assim, não. Então, nesse caso aqui, refutada a marcação a mercado. Vamos para o nosso segundo cenário de alta de taxa. 5,75, o que já ultrapassa as taxas ótimas. Porque as taxas ótimas do melhor quartil começam em 5,40. Lembram? Já ultrapassa bem. Então 5,75. Vamos ver se aqui o papel continua sendo resiliente à marcação a mercado. Ou seja, se ele continua resistindo ali em relação à marcação a mercado. Talvez não. Vejamos. Agora ele perde, pessoal. 3.128. Ele cai para 3.112,15. E o resgate fica menor ainda se a pessoa realmente sair do papel, porque vai pagar a taxa B3. A taxa B3 ela é cobrada no lucro, no prejuízo, no amor, na dor, na sorte, no azar, enfim, em todos os casos. Então, pessoal, aqui já seria uma elevação de 41 basis points, bastante, e aí o papel não consegue segurar. Aí ele cai, aí seria 0,5% praticamente. Então vejam que quando a taxa cai de 5,34 para 5%, ele dá um ganho de 2%. Quando sobe para 5,75, ele dá um prejuízo de 0,5% no mês, 6% ao ano. Ou seja, uma simetria de risco favorável. Porque, vejam só, pessoal, no movimento de taxa, se a taxa sobe mais basis points do que ela cai e o prejuízo ainda assim é bem menor, significa que a simetria de risco é favorável. Que qualquer redução na taxa vai ser um lucro muito interessante. Então foi aqui, bom, aqui não foi lucro, 3.112,15. E agora o nosso último cenário, 6%, uma taxa que não aconteceu nesse título e, aliás, nenhum dos novos tesouros IPCAs desde 2020. Nem essa taxa de 6% não aconteceu. E ele não cai dos R$3.000. Olha aí, pessoal. Lembram que eu falava no começo do ano? R$3.000 pode ser um marco de preço para esse título em 2022. Então, quer dizer, quem comprou a 2.900 ou quem comprou a 3.000 mesmo durante o ano passado e achou caro, não foi caro. Não foi caro, porque esse título está indo atrás do valor nominal atualizado. Então, 3.081. Sim, aqui o prejuízo, vejam que a taxa saiu de 5,3% para 6%. Um belo prejuízo de marcação a mercado, que a gente está simulando a saída, certo? Então, seriam aqui um prejuízo de R$40, prejuízo de mais de 1%. 1,5% talvez. Estou fazendo de cabeça. Mas vejam só, está subindo aí 66 basis points. Então, está subindo bem mais do que a primeira simulação de queda. Porque se cair 66 basis points, o ganho vai ser muitas vezes maior do que isso. Vai ser muitas vezes maior do que o 1,5% de prejuízo, entenderam? Então tá assimétrico. Para qual lado?
para o lado do ganho, pessoal, para o lado do ganho. Inclusive com um pequeno aumento, ele consegue segurar o valor, consegue segurar algum rendimento, que foi a primeira simulação. Então aqui ele ficaria a 3.081,19. Bom, pessoal, eu não fiz isso no vídeo do mês passado, mas fiz para este vídeo. Eu fiz um sumário dos achados para a gente mostrar a conclusão e colocar todos os dados lado a lado para você ver como esse papel é seguro e bom. Tá aqui, pessoal. Isso aqui é uma data, é 19 de abril de 22. É a taxa e o preço de fechamento do dia 19 de abril de 22. Então, olha só, pessoal, vamos prestar atenção aqui, ó. Deixei também um lembrete, R$ 3.913,27 é o valor nominal atualizado. É o que você receberia se o título vencesse no dia 19 de abril de 22. Isso aqui é reajustado pela inflação. Então, pessoal, qualquer preço aqui de compra tem uma bela diferença até chegar nos 3.913, que não será o resultado final. O resultado final é reajustado pela inflação. Então aqui está provado que você está comprando com desconto um ativo que segue a inflação. Muito bem. E aqui fica clara a assimetria. Então, 5,34% em 19 de abril, e aqui seriam as taxas e os preços prováveis em 20 de maio. Prováveis. E o resultado final. Deixa eu colocar esse resultado centralizado, que aí fica mais fácil da gente ler. Então, olha só, pessoal. 0% é o investimento inicial, e aqui é que está o ponto. Esse aqui é a taxa central, certo? Vamos colocar aqui na cor amarela. Com fundo azul, a taxa de ganho de marcação a mercado. E vejam que a taxa caindo 34 basis points, o papel se valoriza 2,5%. Está aqui a conta exata da valorização de preço. Não é resgate, tá, pessoal? E aqui nós vamos colocar em vermelho porque é prejuízo. Bom, aqui não é prejuízo. Aqui essa primeira aqui eu vou colocar como verde. Porque 16 basis points de aumento ainda não traz prejuízo de marcação a mercado. Que coisa impressionante. Refutada a marcação a mercado nesse caso aqui. O pessoal aí que é fã da marcação a mercado deve dar pulo com as minhas frases, não? E aqui então o dado aqui sim de prejuízo de marcação. Então vejam bem, pessoal, vejam bem, olha só. Então ele cai 34 basis points e aumenta, dá uma rentabilidade, uma variação de preço de 2,5% com a queda de taxa. Agora, se ele aumenta 41 basis points, era para ele dar um prejuízo se a assimetria fosse simetria, se não houvesse assimetria, se o risco fosse absolutamente igual nas duas direções. Uma queda semelhante, ao invés de 34 basis points, são 41 basis points. Indo para esse cenário aqui, indo para 41 basis points, deveria cair 2,5% também. Mas não, ele cai só 0,5%. Vocês perceberam aqui como a assimetria está a favor do investimento? Porque se aumentar, você perde menos do que se a taxa cair. Se a taxa cair, você ganha muito mais do que o mesmo percentual de variação ao contrário. Então a assimetria é a favor, muito a favor. E subindo, aqui são 66 basis points, 5,34 mais 0,66, dá ali 6%, que é bem mais do que a queda para cá. Mesmo assim, ele nem chega a dar os 2,5% de prejuízo, ele daria 1,5%. Sendo que, no vencimento, por enquanto, todos chegariam a esse valor. Mas em 15 de agosto de 2026 vai ser um valor muitíssimo mais alto, porque infelizmente a gente tem bastante inflação no Brasil. Pessoal, deu para entender isso aqui? Então assim, ó, em um cenário, marcação a mercado refutada. Cenário de ganho, mostrando um ganho legal, 2,5%, e nos cenários de prejuízo de marcação a mercado,
o prejuízo está assimétrico em relação ao ganho, porque ele é bem menor. Porque aqui a taxa andou muito mais de 5,34 para 6 do que 5,34 para 5. Certo, pessoal? Então, olha aí, ó, conceito muito importante sobre a simetria de risco no Tesouro IPCA 26. Conteúdo legal, hein, pessoal? Conteúdo muito bacana. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.